Pessoalidade, aí a origem já é outra, né? Persona é a máscara lá do teatro, né? No nível do senso comum, tudo parece igual: indivíduo, sujeito, pessoa, self, né? Mas há diferenças sutis, assim, a ideia de pessoa é muito mais rica. Mas também, como a palavra ação, muita gente não dá bola para essa diferença. Mas a etimologia, às vezes, conta um pouco da história da palavra. Por exemplo, indivíduo é uma palavra de etimologia pobre. O que quer dizer indivíduo? O que não se divide. Indivíduo, latim, né? É o que não se divide. Então, uma pessoa é um indivíduo. Não pode cindir uma pessoa, né? Mas é pouco para caracterizar uma pessoa, né? Aí a palavra persona, né? Diz mais, porque é a máscara. Então, a ideia de pessoa aparece assim como representação de papéis. Cada um de nós já nasce representando um papel, não há exceção, né? Cada um nasce representando um papel. Eu sou filho de fulano, é o filho de fulano que nasceu, né? E assim começa essa representação de papéis. Olha, papéis com 2 acentos fica mais bonito ainda, viu? Agora, os âmbitos em que a gente representa papéis são todos os da cidadania, obviamente, na vida na cidade, mas há outros âmbitos que não são regulados por norma. Por exemplo, o âmbito estético, do gosto. Isso não é regulado por norma, veja. Tem gente que torce pelo Corinthians, o que você pode dizer? É um gosto da pessoa. Não pode ter uma norma dizendo, escolha um time bom, né? Puxa, o time agora é líder, esse exemplo está ruim, né? Mas tudo bem. Então, o terreno do gosto é pessoal, não é? É pessoal, não pode ser regulado por norma. Tá certo? Norma para gostar. O religioso. A primeira coisa numa democracia, em sentido moderno, é você separar, não é? A religião do Estado. Não é isso? O Estado laico. Mesmo o terreno ético, não é? Não pode ser inteiramente regulado por norma. A ética é o lugar das normas, mas nem tudo na vida pode ser regulado por norma. Se tudo for regulado por norma, a gente vira robô. Você vai fazer uma coisa, você diz, é permitido? Não é permitido? É proibido? Não é proibido? Né? E não é isso, não é? Para falar de ética, em sentido próprio, tem que haver livre arbítrio. Eu, diante de uma situação, eu escolho fazer isso e não aquilo, não porque tem uma norma me obrigando. Isso eu seria um robô controlado por, né? É porque eu acho que isso é o certo e isso que é o errado. Então, o âmbito ético não pode ser inteiramente regulado por norma, tem que ter o espaço das pessoas. E nesse terreno somos todos diferentes. E gostamos disso e ninguém vem para a escola para poder ficar tudo igual. É só pegar 2 pessoas, 2 alunos saídos de uma escola, concluíram o mesmo curso, né? As mesmas notas, tudo bem, ver um e outro 10 anos depois onde é que estão. Aí cada um foi para um lado, né? Aí você diz assim, puxa, como eles se tornaram diferentes, coisa nenhuma, eles sempre foram diferentes. A avaliação escolar tratou como igual, não é? Mas assim que eles puderam, eles foram ser diferentes na vida, não é? Então a diferença é um valor que não pode ser identificado com a desigualdade. O feixe de papéis que a gente representa qualquer um que chegue assim, queira apresentar uma pessoa, diz, olha, professor fulano de tal, da aula disso, da aula daquilo, não sei o que lá, é um feixe de papéis, um cruzamento de papéis que faz a gente olhar para a pessoa, né? Caracterizar a pessoa como um feixe de papéis. Então você é filho, pai, neto, professor, aluno, síndico, morador, torcedor, só. Tem papéis aí a dar com pau, e cada um de nós é um feixe de papéis, né? É eleitor, é candidato, é contribuinte, né? Bom, agora, é interessante que há um discurso muito fácil do elogio do protagonismo.
Não, tem que fazer o aluno ser protagonista, tem que fazer não sei o que lá, ser protagonista, protagonista, protagonista. É um discurso fácil, de fácil adesão, mas equivocado. A gente só é protagonista sempre para a mãe da gente. Ponto. A mãe da gente acha a gente o máximo sempre. E olha lá, né? Fora disso, você ora é protagonista, ora é coadjuvante, ora é figurante. Figurante. Não é? Figurante pequenininho. E uma pessoa bem educada, bem formada, é uma pessoa que desempenha bem todos os papéis que lhe cabem. Não somente quando ele é o protagonista, o gostosão da história. Não é? Então, há um elogio muito fácil do protagonismo. Claro que cada um de nós tem que ter espaços onde se sente protagonista, né? Ou no âmbito da família, nas relações de amizade, de troca e tudo, mas dizer que eu vou ser sempre protagonista, isso é um abuso, é uma arrogância terrível. Né? E bem formado é quem cumpre bem os papéis, realiza bem os papéis que lhe cabem. Não é? Uma curiosidade que sempre me chama a atenção quando eu penso nisso é o Hitchcock, o cineasta Hitchcock, né? Ele dava um jeito de figurar nos filmes dele, não é? Era um figurantezinho. Outro dia eu fui assistir O Sétimo Selo, outra vez, né? Que é um belíssimo filme, né? E daí, mal começa o filme, já passa um cara, um velho com um cachorrinho, assim, na guia, né? Era ele, pô, né? Para troco de quê? Era, bom, um cacuetezinho dele, mas tem um peso, tem um valor, indica alguma coisa, é indício de alguma coisa, não é? Então, você pode ser um figurante. Tem Oscar de coadjuvante, não tem? Tem Oscar de coadjuvante, não precisa ser só o protagonista para ser o gostosão da história. Mesmo porque o protagonista sozinho ele não consegue fazer nada, ele precisa dos coadjuvantes. Pois é. Você sabe, Maria Lúcia, eu assisti outro dia também, revendo o Hércules. Não sei se chama Hércules o filme, mas é o Hércules voltando dos 12 trabalhos, né? Voltando e dizendo, e agora? O que é que eu vou fazer da vida? Já ganhei, faturei tudo, né? E agora? Aí a vida, a partir daí, né? Ele decide ser mercenário. Ele vai servir a quem tem poder, dinheiro, mas por uma boa causa. Só da boa causa. Ele decide se topa trabalhar ou não, né? E é uma curiosidade, uma versão nova do Ratner, eu acho que é o diretor. Mas o mais interessante, a novidade do filme, é que o Hércules trabalha em equipe. Ele tem uma equipe, são 5 ou 6, né? 5 ou 6 na equipe, dividindo. Tem um gerente, tem um narrador. O narrador é quando a turma está meio borocochô, ele diz, olha, nós já fizemos isso, nós já fizemos aquilo, entusiasma a turma. E quando o inimigo está atacando forte, o narrador vai lá e diz, vem, esse cara aqui é fera, viu? Esse cara aqui já fez isso, aquilo. Ele intimida o opositor e anima os colegas. É uma função de um narrador. E cada um na sua, né? Tem uma mulher, tem um arqueiro, não é? Uma divisão de trabalho perfeita. Aquilo ali deve ser um case para um curso de gestão. O Hércules moderno, que não é o Hércules que fez sozinho. E, na verdade, os 12 trabalhos de Hércules, né, que são a história original, na verdade eram 10. E por ele ter tido ajuda em 2, é que o Zeus não aceitou, falou, não, esses 2 você teve ajuda e puniu com mais 2. Então, quando eu falo os 12 trabalhos de Hércules, na verdade eram 10, e justamente por ter colaboração externa, 2 o Zeusão lá não gostou, né? E o Hércules moderno aí é o Hércules que trabalha em equipe, dividindo tarefas, tendo um gerente e tudo. É um barato. O diretor aí, o mérito é o roteirista, né? Mas a cidadania é o núcleo, assim, duro, né, da pessoalidade, né? Quer dizer, não estamos falando de coisas disjuntas. O cidadão está dentro da pessoa, né? Só quem aprende a respeitar as normas, os direitos, os deveres, só quem vive bem nesses ambientes, nesses âmbitos da igualdade, é que pode ter o direito de vivenciar o que está fora, né? Que é, eu cumpro o meu dever, sou um cidadão, não sei o que lá, e vivo minhas diferenças pessoais, não é?
e gosto disso. Não estou violando norma, não, né? Por isso mesmo é que, no caso da ética, onde nós vamos chegar, nem tudo pode ser regulado por norma. Pressuposição básica para um comportamento ético e tudo é o livre-arbítrio. O cara fez, porque se é uma norma que obrigou a fazer tudo, ele não pode ser punido, tem que tirar a norma, né? Bom, a cidadania, claro, tem desvios aí, e na educação a gente, quer dizer, por meio da educação a gente tem que promover o compromisso, a responsabilidade, né? Porque senão a participação vira uma participação formal. Eu digo, eu vou lá, voto e vou embora e não quero mais saber o que está acontecendo, não é? Eu pago meus impostos, o resto que se dane. Não há integridade numa pessoa que diz assim, eu não faço mal a ninguém, eu cumpro as normas, etc. O resto que se dane. Não, o resto que se dane coisa nenhuma, né? Você não pode resolver os problemas do mundo e não é isso que eu estou pretendendo, mas você sofre com isso. Não você diz assim, não tá acontecendo comigo, o resto que se dane. Como é que pode, né? Então, a educação é fundamental no fomento dessa participação, articulando forma e conteúdo, né? Com a ideia de responsabilidade e essa função da educação, não é? Um desvio é esse desequilíbrio, você querer ter todos os direitos, mas não está nem aí com seus deveres, né? Mas essa ideia de educação assim, Dewey, em 1916, já defendia num livro importante chamado Democracia e Educação, né? Nesse livrinho, o Dewey diz simplesmente assim o seguinte, democracia e educação, duas coisas, né? Ter só uma das duas é como você aliviar de uma pena de morte alguém que foi condenado a duas. O cara foi condenado a 2 penas de morte, você diz, uma eu alivio, a outra que se ferre. Isso é ter democracia sem educação ou ter educação sem democracia, né? Mas isso é só um slogan, precisa ver o livro para ver a função da educação, né? E eu digo que não é uma coisa recente, né? O profissionalismo, a ideia de profissional, é uma ideia interessante da gente encaixar nesse espaço entre o cidadão e a pessoa, né? É claro que o profissional é um cidadão, o profissional é uma pessoa, né? Mas a ideia de profissionalismo é interessante a gente analisar, porque o profissionalismo tem a ver com uma articulação entre o interesse público e o privado. Tem uma interface grande com o individual e o coletivo da cidadania, né? Cidadania é essa articulação entre o interesse pessoal e o interesse coletivo. As normas para regular isso, né? E se recobre um pouco com essa ideia de profissional. O que é um profissional, né? Os elementos assim do profissionalismo são a competência técnica. Não há profissional sem competência técnica, mas não basta, não basta. A mídia é uma desgraça com essa ideia de profissionalismo. De repente sai no jornal assim, né? Um crime hediondo, uma coisa terrível. Aí sai no jornal assim, isso é coisa de profissional. Dói o ouvido. Que coisa de profissional que é? Coisa de um safado, bandido, criminoso, sem vergonha. Põe outro nome. Profissional não basta a competência técnica, não é? O outro lado do profissionalismo é o compromisso público. O profissional, um médico, um engenheiro, um profissional em geral, ele tem uma competência técnica e põe a serviço do público, não é? A serviço do público. Ele cobra, né, trabalho e tudo, mas ele tem compromisso com o público. Você não pode se limitar à competência técnica, não é? Tem que ter esse compromisso. Imagina um médico que é a pura competência técnica, mas que não enxerga a pessoa. Ele vira um especialista em doença. Você chega lá e ele diz, epa, você não tem minha doença, vai procurar sua turma. Eu sou da turma dos que têm essa doença, né? Ele não está interessado na pessoa, né? Agora, o compromisso não vem por razões religiosas, humanitárias. Compromisso decorre fundamentalmente da autorregulação.
Quer dizer, toda associação, todo profissional tem associação de classe, não é? E não tem a ver com salário, não é para sindicato, não é sindicato, é associação de classe do tipo OAB, CRM. O que essas entidades fazem? Regulam a atuação profissional. Não é brigar por salário, salário é o sindicato, é outra coisa, não é? E essa autorregulação é que garante um equilíbrio entre o interesse público e o privado. O profissional vai ao mercado e ele não é inteiramente determinado pelo mercado, nem inteiramente determinado pelo governo. Ele tem um anteparo aí, né? Uma instituição que equilibra, que é a reguladora do exercício profissional. Toda profissão tem um código de ética, né? Um código de ética, os princípios, o que pode, o que não pode, não é? A gente na área da educação está mal servido. Eu dei exemplo da OAB. A OAB tem os seus desvios, mas ela cumpre sua função, né? Como regulador profissional. O CRM também. Recentemente tinha o CREA, né? Que era de Engenharia e Arquitetura. O CREA se dividiu, agora tem um de Engenharia, que eu não sei como chama, se é CRE. E tem a CAL, que é o Conselho de Arquitetura e Urbanismo, né? Que são reguladores do exercício profissional. No caso do magistério, no nosso caso, quem é essa entidade de regulação profissional? Sindicato a gente tem, tudo bem, mas não sindicato, né? Que regula o exercício profissional. Teoricamente nós temos, que são os conselhos. Conselho Nacional de Educação, Conselho Estadual de Educação, Conselho Municipal de Educação, né? Os conselhos deveriam ser isso, mas não são. É. Você fala do conselho hoje, parece que você está falando de um órgão público, né, do Estado, né? Por exemplo, no caso do Estado de São Paulo, tem um simbolismo triste que me entristece, mesmo respeitando muitas pessoas que estão no Conselho Estadual de Educação, como meu amigo Luiz Carlos de Menezes, que está lá, né, no Conselho e tudo. Gente boa, mas eu digo, assim, o Conselho Estadual de Educação é uma sala dentro da Secretaria de Educação. Você entra na Praça da República, na Secretaria de Educação, você entra, vai para o lado direito, aí tem um salão lá, Conselho Estadual de Educação. Meu Deus, o conselho ele tem que ser mais. Ele era para regular tudo que rola da Secretaria, ele não é para ser. E não é um pedaço da Secretaria, mas eu digo simbolicamente, fica parecendo, né? E quando você fala do Conselho Nacional de Educação... As pessoas são nomeadas também pelo secretário. O modo de nomear as pessoas, de indicar as pessoas, né? Então, no nosso caso, está mal parada a ideia de autorregulação. Só que ela é absolutamente fundamental para manter o equilíbrio entre o interesse público e o privado. Porque a pior coisa que pode existir aí é você ser binário. Um lado é o bem, o outro lado é o mal. Um presta, o outro não presta, né? Um é o herói, o outro é o vilão. Aí infantilizou a discussão, né? O profissionalismo, quer dizer, a pessoa é mais do que o profissional, a pessoa é mais do que o cidadão, a pessoa é o mais, né? Agora, tem uma interseção grande entre a ideia de profissional e a ideia de cidadão. As normas, a regulação, né? Tem uma interseção grande, ainda que não haja coincidência. E tem os desvios, né? Desvios da ideia de profissionalismo são muitos, né? O mercenarismo é um desvio. Tecnicamente, o que quer dizer mercê? Mercê é pagamento, em latim. Mercê. Então, o que é o mercenário? É assim, pagou eu faço. Né? Não pagou? Não existe uma expressão vossa mercê? Existe. Vós me ser, né? Que deu, e de onde vem, acabou, acho que você aí. Mas vou ver a interseção com isso daí.